Pronto. Muito boa noite a todos. Mais uma vez aqui presentes, com muita alegria, muita satisfação em podermos refletir juntos acerca desse tema que tão bem o Espiritismo descortina, nos explica um fenômeno que é tão antigo quanto o homem, uma vez que estamos no mundo de provas e expiações, onde a maioria de nós pertence, né, na escala espírita, que didaticamente Allan Kardec nos trouxe, a classe de espíritos ainda bastante imperfeitos. E o Espiritismo também nos esclarece que não é a libertação do corpo que nos tornará santos, isto é, nos tornará anjos, ou nos tornará homens ou espíritos, homens e mulheres, moralizados, tão somente em função de estarmos numa nova situação, que é a de espírito errante, né? De espírito que está no aguardo de uma nova encarnação. Então, só o Espiritismo que verdadeiramente nos descortina essa realidade que, por vezes, nos é muito positiva, no sentido de que os bons espíritos, estes sim, sempre procuram nos auxiliar, procuram nos inspirar para justamente fazer com que nós progridamos, para que nós cada vez mais melhoremos tanto em inteligência quanto em moralidade. Então, espíritos mais avançados, mais adiantados, têm, inclusive, por missão, ajudar, auxiliar, colaborar para aqueles que se encontram ainda na retaguarda. Lembrando que todos nós, né, enquanto espíritos, somos perfectíveis e, mais cedo ou mais tarde, alcançaremos a perfeição. No entanto, sabemos muito bem, como dizíamos no início, que há uma prevalência de espíritos ainda inferiores, imperfeitos, na atmosfera espiritual do planeta e também, obviamente, encarnados. E estes, por vezes, né, exercem sobre nós uma influência que nada tem de benéfica, ao qual nós chamamos de obsessão. E Kardec nos traz justamente os três tipos de obsessão, mas antes disso, a gente encontra no Livro dos Espíritos, que é a primeira e principal obra, né, da codificação espírita, ou das obras fundamentais da doutrina, um questionamento aos espíritos superiores da seguinte maneira. Na pergunta 459, ele questiona: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E aí, a resposta foi a seguinte: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, Allan Kardec, assim como os espíritos superiores que o inspiraram, né, no trabalho de escrever e organizar as obras que compõem o Espiritismo, sempre se preocupou em nos alertar, enfim, alertar a todos acerca dos perigos oriundos da influência dos espíritos imperfeitos. E a essa influência, nós já adiantamos, eles deram o nome de obsessão. E muito didaticamente também, ele como pedagogo, como professor que era, ele dividiu a obsessão em três graus bem caracterizados, como a gente pode encontrar em O Livro dos Médiuns. Primeiro grau, a obsessão simples, que, segundo Kardec, é quando, aí abre aspas, eu já tenho anotadinho aqui, quando o espírito malfazejo se impõe ao médium, se imiscui a seu malgrado nas comunicações que ele recebe,
e o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. E aí, mais adiante, ele diz: ninguém está obsidiado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária, do mesmo modo que, entre nós homens, os mais honestos podem ser enganados por velhacos. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsidiado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito, do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Então, nesse primeiro trecho, a gente vê claramente que o fato de ser enganado não coloca alguém na condição de obsidiado. Mas quando ele começa, quando isso é muito tenaz, quando isso começa a influenciar o próprio médium, digamos assim, né? Porque uma vez que todos nós somos médiums, ou uns mais ostensivos que os outros, e essa pessoa tem dificuldade em se desembaraçar desta influência, então a gente pode já indicar que ali se encontra uma obsessão simples. E mais adiante nós encontramos o seguinte, abre aspas para Allan Kardec e os espíritos superiores. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que se acha preso de um espírito mentiroso, presa, né, uma presa de um espírito mentiroso, e este não se disfarça. De nenhuma forma dissimula suas más intenções e o seu propósito de contrariar. O médium que se mantém em guarda raramente é enganado. Esse gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outro inconveniente além de opor obstáculo às comunicações que se desejara receber de espíritos sérios ou dos afeiçoados. Então, a gente vê claramente aí a questão propriamente da mistificação, né? Onde um espírito se faz passar, como ele está dizendo, por um espírito sério, por um espírito de um ente querido, né? E ele não, geralmente, quando ele é facilmente descoberto, e quando é descoberto, ele facilmente é, revela, né, qual é a sua intenção. Ok, então esta, basicamente, né, para não nos alongarmos muito, é a obsessão simples. O segundo grau de obsessão seria a subjugação, como nós bem sabemos, que é, segundo Allan Kardec, uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. O paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. Então, temos essa distinção aí de que ela pode ser moral ou corporal, onde há uma paralisia da vontade. No primeiro caso, prossegue Kardec, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É como uma fascinação. Então, nisso aí a gente vai ver uma parecença com a fascinação, que a gente vai começar daqui a pouquinho a falar. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais, que é a subjugação corporal, né? E provoca movimentos involuntários. Traduz-se no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Então, a gente está vendo aí, né, que quando um médium é compelido a psicografar, quase como se sem cessar, nos ambientes, nos locais mais inoportunos, então ele está ali claramente sendo vítima, né, entre aspas aí, né, que a gente sabe que não existe vítima, de uma subjugação corporal.
Vimos alguns que, à falta de pena ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. Vai, às vezes, mais longe a subjugação corporal. Pode levar aos mais ridículos atos. Conhecemos um homem que não era jovem nem belo e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça cujo respeito nenhuma pretensão nutria e pedi-la em casamento. Outras vezes, sentia nas costas e nos charretes uma pressão enérgica que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e em presença da multidão. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações. Estamos, porém, convencidos de que absolutamente não o era, porquanto tinha consciência plena do ridículo do que fazia contra a sua vontade e com isso sofria horrivelmente. Então temos aí um quadro que por si só, vocês estão vendo bem, né, e devem se lembrar, é por si só terrível. Imagine ser subjugado por um espírito a fazer coisas que não se deseja. No entanto, há ainda coisa pior, que é justamente esse terceiro grau de obsessão, que é a fascinação. Que, segundo a doutrina espírita, abre aspas novamente, estou sendo aqui bem literal, né, para que a gente possa deixar isso bem claro, é muito mais grave, no sentido de que o médium se ilude completamente. O espírito que o domina ganha sua confiança ao ponto de paralisar seu próprio julgamento na análise das comunicações e lhe faz achar sublimes as coisas mais absurdas. Então, a gente pode perceber, né? Eu falo por mim, vocês certamente devem, pelo menos, ter ouvido falar de algum médium ou de algum grupo mediúnico que tenha passado por algo pelo menos parecido, né? Quando um espírito ou um ou mais espíritos fascinavam ou fascinaram o grupo ao ponto de esse grupo começar a aceitar comunicações absurdas e se enraivecerem quando foram chamados à razão. E aí Kardec, então, nos explica o seguinte: há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Olha lá o orgulho do falso saber, que eu poderia aqui acrescentar que não, obviamente, os espíritos obsessores, né, podem ser dominados pelo orgulho do falso saber. Nós mesmos, obviamente, como espíritos que somos, embora encarnados, podemos ser vítimas. Então, é um exercício, obviamente, de autoanálise. Será que eu estou aí sendo dominado por um orgulho do falso saber? E aí prossegue Kardec. Tem suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Então, o espírito fascinador, ele é insistente. Ele quer que as suas ideias prevaleçam sobre todo e qualquer assunto. E prossegue Kardec. Para esse efeito, procuram médiuns bastante crédulos. Olha aquilo que nós temos sempre na oportunidade, né? Que estamos aqui com vocês falando da tal da credulidade, que é justamente o oposto daquilo que o Espiritismo enseja, daquilo que o Espiritismo propaga, que é a fé raciocinada.
Então, essa credulidade irrefletida de achar tudo lindo, maravilhoso, aceitar qualquer coisa como bom, né, não faz parte daquilo que os próprios espíritos superiores nos convidam, né, propõem para que a gente possa realmente, como se diz, né? Eles gostam muito dessa palavra, do tal do evoluir. Como é que alguém pode evoluir? Eu não gosto muito dessa palavra, mas estou me utilizando do termo que o pessoal gosta mais, sendo que a gente não adota qualquer tipo de senso crítico. E o pior, né? A gente passa a achar que senso crítico é falta de caridade, é falta de fraternidade, que é ser antipático. Claro que mesmo as coisas mais úteis podem, de alguma forma, serem exageradas. Nós não estamos falando aqui de exageros, de pegar no pé por qualquer coisa, de nos indispormos com as pessoas. Não se trata disso. Não se trata aqui de radicalismos, de ser uma pessoa, enfim, que vá importunar os outros a todo momento, né? Mas ser aquela voz que vai, né, pelo menos propugnar, vai pelo menos chamar primeiro a si próprio, né, e depois a um grupo, principalmente se estiver na condição de dirigente espírita, né, vai chamar a razão e não motivar esta postura de credulidade. Então, ali Kardec está dizendo, para esse efeito, procuram médios, esses espíritos, né? Procuram médios bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. Então, é mais um convite. Nós temos que fazer sempre o esforço, dentro, obviamente, das nossas possibilidades, de procurarmos discernir o verdadeiro do falso e não aceitar tudo como verdadeiro, mas também não aceitar tudo como falso. São posturas extremas. O que se quer é um equilíbrio. E para isso a gente tem que o quê? Estudar, né? Procurar cada vez mais nos aprofundarmos para exercitarmos esse discernimento. E sempre utilizarmos o nosso senso crítico, apurarmos o nosso senso crítico. E aí Kardec fala da periculosidade desses espíritos, dizendo: são os mais perigosos, porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar cridas as mais ridículas utopias. Então, ó, os espíritos fascinadores são sofismáticos. E eles, através desses sofismas, conseguem fazer acreditadas as mais ridículas utopias, as mais ridículas teses, mesmo até teses anticientíficas, verdadeiros absurdos, como a gente vai procurar exemplificar ainda hoje. Como a gente sempre gosta de fazer, né? Fazer uma ponte com a realidade, com aquilo que está acontecendo. Porque se os espíritos tiveram tanta preocupação com essas temáticas, é que alguma coisa tem aí. Infelizmente, a mania de nós espíritas, ou do movimento espírita, é negligenciar isso como apenas uma teoria. E o que adianta uma teoria em que não se pode praticar? Onde, na verdade, a grande maioria acha que qualquer tese é boa, todo médium é honesto, nenhum médium obsidiado, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, bastou ser espírito, pronto. Eu tenho que acreditar, e se eu não acreditar em alguma coisa, eu estou sendo anticaridoso. Isso não é espiritismo. Definitivamente, a gente está vendo, não é espiritismo. E aí ele prossegue. Esses espíritos, né, procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, eriçada, isto é, cheia de termos técnicos e recheada das retumbantes palavras caridade
e moral. A gente está se trocando por palavras. Bastou um espírito usar de uma linguagem floreada, falar de Jesus, falar de caridade, falar de amor, pronto. O nosso senso crítico cai na mesma hora, a gente coloca na gaveta e embarca. Como se os velhacos do mundo espiritual não pudessem também dizer palavras bonitas. Palavras são coisas mais fáceis que existem de se pronunciar. A gente não vê os estelionatários por aí? Ora, se existem os estelionatários encarnados, por que não haveria de haver os desencarnados? E eles enganam assim. Sempre muito elogiosos, muito educados, uns amores, como se diz no popular. Mas as intenções deles, eles não, obviamente, fazem todo o esforço para não demonstrarem quais são as suas verdadeiras intenções. E aí eles vestem uma capa de bonzinhos. A mesma coisa, pessoal, é no mundo espiritual. São com os espíritos fascinadores, por exemplo. E aí Kardec chega a dizer que para a gente identificar, ele usa outras palavras, eu estou aqui adaptando, que para a gente reconhecer uma joia verdadeira, a gente precisa ter o quê? De termos olhos de joalheiro. Então, se a gente não tem olhos de joalheiro, a gente vai comprar bijuteria como sendo ouro maciço. E é mais ou menos o que está acontecendo com a grande maioria do movimento espírita. O pessoal está comprando bijuteria como se fosse pedras preciosíssimas vindas do céu. E a gente vai dar alguns exemplos hoje, que a gente não tem medo nenhum de dar os exemplos, né? Que eles estão aí, né, fazendo a festa e a grande maioria está caladinha, achando que isso é caridade. Caridade agora é você ter uma postura completamente covarde e passiva, enquanto que esses grandes espíritos que aqui estiveram nunca tiveram postura passiva. Jesus, se Jesus fosse esse passivo, esse cordeirinho que eles acham que foi, não teria sido morto da maneira com que foi. Ele teria chegado para os fariseus e dito para eles que eles eram lindas criaturas, maravilhosas, né? Não teria lá derrubado as mesas dos vendilhões dos templos, onde eles, né, comercializavam lá os mais variados objetos em nome da fé, aquela coisa toda. Então, temos lá que eles procuram deslumbrar, né, por meio de uma linguagem empolada, recheada de retumbantes palavras como caridade e moral. Cuidadosamente esses espíritos evitarão dar o mau conselho. Olha lá, é claro que um espírito fascinador vai evitar dar um mau conselho, porque senão, aí ele está dizendo, bem sabem que seriam repelidos. É igual alguém que quer assaltar o banco e aparecer na frente do banco com roupa de presidiário. O assaltante do banco, se ele puder vestir um terno Armani, ele vai vestir. Porque daí o rapaz lá, o guardinha, vai liberar para ele. Nunca vai pensar que alguém com, né, tão bem vestido poderá ser um assaltante. Então a gente tende a menosprezar, a subestimar a inteligência dos maus espíritos. Eles podem ser maus, mas não são burros. Eles são muito inteligentes, boa parte deles. E aí, Kardec diz: daí vem que os que são por eles enganados os defendem, dizendo: bem vedes que nada dizem de mal, tá vendo?
Não é isso que a gente vê? Olha, tá vendo? Ele está falando de Jesus, ele está falando de amor, de caridade. Nada dizem de mal. E aí o Kardec diz: a moral, porém, para esses espíritos é simples passaporte, é o que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias, por mais disparatadas que sejam. E aí, a fim de que a gente pudesse reconhecer melhor os espíritos fascinadores, Kardec os descreve, dizendo assim, falando o seguinte: os espíritos dados a sistemas são geralmente escrevinhadores, pelo que buscam os médios que escrevem com facilidade e dos quais tratam de fazer instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. Isso nos lembra o quê? Dos espíritas exaltados. Qual é a característica dos espíritas exaltados? Justamente isso, que a gente, inclusive, já citou aqui. Eles se entusiasmam com uma facilidade, basta ter o livro lá exposto na loja, no próprio centro, enfim, no ambiente. Não, se está publicado, é bom. Eu não preciso utilizar meu senso crítico. Se alguém escreveu e foi publicado, pronto. Aquilo lá é puro espiritismo, aquilo lá é pura verdade. São os entusiastas, né? Eles se animam de uma maneira tal que aceitam tudo. E aí Kardec diz que esses espíritos são quase sempre verbosos, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Quer dizer, falam muito, dizendo muito pouca coisa. É como se você torcesse uma toalha com toda a força para sair uma gotinha. Quer dizer, não tem conteúdo. Comprazem-se em ditar aos seus intérpretes volumosos escritos indigestos e frequentemente pouco inteligíveis, que felizmente têm por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Kardec está aqui claramente já citando aquele que foi responsável pelo primeiro cisma do Espiritismo, que é João ou Jean-Baptiste Cousteau. Cujo livro, né, Os Quatro Evangelhos, era justamente eram volumosos, era volumoso, né? Porque era uma obra só, mas ela foi dividida, né? Era volumoso, tanto é que foi dividido em três, quatro, indigestos, que é uma leitura hipercansativa, e pouco inteligível. Quer dizer, por isso que vendeu e vende tão pouco até hoje os quatro evangelhos. Ninguém aguenta ler aquilo, né? Só uma meia dúzia que dominou o movimento espírita, impondo isso à grande maioria. Vejam só, meia dúzia de cabeças dizendo para o movimento espírita inteiro o que é e o que não é espiritismo, com base numa obra completamente apócrifa. Apócrifa porque os seus autores são apócrifos. Quer dizer, são espíritos que se fizeram passar por Moisés e os evangelistas. E aí, Kardec nos diz que os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras, dizem muita coisa em poucas frases. Segue-se daí. Opa, me perdi aqui. Segue-se daí que aquela fecundidade prodigiosa deve ser sempre suspeita. Obviamente que isso não vai apenas, né, para os quatro evangelhos, porque isso deva ser levado em consideração na análise de quaisquer obras. E aí Kardec nos aconselha o seguinte:
Nunca será demais toda a circunspecção quando se trate de publicar semelhantes escritos. Vou repetir. Nunca será demais toda a circunspecção quando se trate de publicar semelhantes escritos. As utopias e as excentricidades que neles por vezes abundam e chocam o bom senso produzem lamentável impressão nas pessoas ainda novatas na doutrina, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, sem mesmo se levar em conta que são armas e de que se servem seus inimigos para ridicularizá-lo. Entre tais publicações, algumas há que, sem serem mais e sem provirem de uma obsessão, podem considerar-se imprudentes, intempestivas ou desasadas. Olha, né? Olhem aí que conselho que Kardec está nos dando, né? E o mal que esses escritos podem produzir, que é dar às pessoas uma falsa ideia do espiritismo e dar também armas aos inimigos do espiritismo, ridicularizando o espiritismo e dizendo que essas publicações, às vezes, sem serem mais e sem provirem de uma obsessão, são imprudentes, isto é, pessoas que publicam as coisas de maneira imprudente, de maneira intempestiva, sem pensar nas consequências, talvez por uma vaidade ou por uma vontade desmedida de divulgar o que ela acha que é espiritismo, sendo que na verdade de espiritismo ali não tem nada. E aí nós vamos para a parte final, onde nós vamos falar um pouquinho dos efeitos sobre o movimento espírita. A fascinação é realmente mais comum, né, do que a gente pensa. E a gente poderia comparar como se fosse quase uma epidemia, porque ela se espalhou e atualmente, no nosso ponto de vista, atinge o movimento espírita como uma doença moral muito séria. E aí, aliada à falta de estudo das obras de Kardec, à tendência cultural do brasileiro ao sincretismo e à ausência de discernimento e de autocrítica, a fascinação é responsável, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, pela edição de livros antidoutrinários e comprometedores. E existentes no mercado da literatura dita espírita. Quer dizer, está lá como espírita, mas são obras antidoutrinárias, isto é, contrárias à doutrina. Contrárias não quer dizer que vai falar mal da doutrina, porque senão esses espíritos, ou esses indivíduos até mesmo encarnados, estariam dando um tiro no pé. Porque eles querem apresentar aquilo como espiritismo, sem que o seja. É o vender gato por lebre. É o tentar vender bijuteria como se fosse pedra preciosa, como se fosse ouro. E no nosso ponto de vista, né, essas obras são escritas por médios e escritores, muitas vezes ingênuos ou mesmo vaidosos, que, por vezes, sob o império de uma fascinação, não se dão conta do ridículo a que se submetem, comprometendo, inclusive, pessoal, o sadio entendimento das massas acerca da própria doutrina espírita, do que ela verdadeiramente ensina. Então, a fascinação, sem dúvida, né, pelo menos para mim, é responsável por inúmeras condutas esdrúxulas observadas em núcleos ditos espíritas, tais como práticas de cunho supersticioso e místico, sem qualquer fundamento
racional e doutrinário. Na esfera da divulgação, por exemplo, né? Infelizmente, muitos irmãos nossos, muitos indivíduos, embora instruídos, não estão livres da fascinação. Nem sempre a instrução é um antídoto para a fascinação. E esses confrades, às vezes, por confiar excessivamente no seu pretenso saber, tornam-se instrumentos de espíritos fascinadores e passam a divulgar, através de livros, palestras, enfim, conceitos antidoutrinários, nocivos à fé raciocinada espírita. Como que isso acontece, Arthur? Vamos lá. Eles adotam e divulgam uma série de ensinos, muito entre aspas, sem qualquer fundamentação doutrinária, e um discurso, por vezes, místico, esotérico, a qual, por exemplo, já tratei disso aqui, geralmente chamam de universalismo. E tem que ter muito cuidado com essa proposta. Sendo que, quando tais ensinos são comparados, né, desse pessoal, a gente nota que não há qualquer concordância entre eles. Quer dizer, não há uma unidade de vistas mínima. E que cada um, a gente vê, dos seus representantes, diz uma coisa, baseados que estão unicamente em suas férteis imaginações e arroubos místicos. Vamos listar alguns? Porque se fosse listar todos, talvez nós nem conseguíssemos, né? Íamos ficar aqui até amanhã, né? Ainda ia ficar faltando alguma coisa. Alguns desses temas, inclusive, nós tratamos lá no nosso canal, né, o Arthur Azevedo Difusão Espírita, e também no programa Polêmica Espírita, lá na Rede Amigo Espírita, né? Tratamos, por exemplo, crianças índigo, né? Uma ideia completamente absurda que invadiu o movimento espírita e cuja origem está numa seita mística americana, que o sujeito lá era um casal, depois eles se separaram, chega a cobrar 300, 400 dólares por palestra. E chega lá na palestra, ele diz que recebe um espírito chamado Crion, que mora no Sol, e aí, obviamente, quem quiser se consultar com o espírito Crion, que foi o que veio com essa história de criança índigo, vai pagar muito mais do que os 300 dólares para entrar no tal evento. E isso foi abraçado pelo, infelizmente, eu tenho que ser aqui fiel à verdade, né? Deus o tenha, Divaldo Pereira Franco. Fato. Uma das tidas como lideranças do movimento espírita. Complicado, né? Outra coisa, né, que já falamos aqui também, tal do planeta chupão, né, quando falamos sobre o fim dos mundos, os vários fins dos mundos, né, que através do Hercílio Mais, que copiou essa tese do sensitivo americano Edgar Cayce, veio com essa história de planeta chupão que muita gente no movimento espírita acreditava, na década de 70, 80 e 90. Depois veio em 1999, né, porque era a data que ele disse que o planeta chupão ia tragar todo mundo. Nada aconteceu, então o pessoal deixou um pouco de lado, embora agora tenham revivido essa história macabra e ridícula, dizendo que o ano do problema vai ser 2057. Né? Aí já deram nome para o planeta, né? De planeta chupão, é até engraçado, né? Virou planeta Crion, já batizaram o planeta chupão, pessoal, agora é Crion, já tem nome, né? Centros que, por exemplo, abraçam o chamado poder curador de cristais e objetos materiais,
profecias mirabolantes, aterrorizantes, como essa, né, do planeta Chupão, e essa agora de 2057, né? Teve um divulgador aí que divulga essa ideia do Crion, e Crion não, desse planeta aí, né? É Quiron, aliás, Quiron, né? Crion é o espírito lá de crianças índias. E Quiron é o planeta. Ele diz, por exemplo, também repetindo Ercílio Mais, que repetia Edgar Cayce, que continentes inteiros vão submergir e que vai haver também uma guerra nuclear terrível e que isso, então, é o sinal de que nós estaríamos adentrando, né, a condição de mundo em regeneração. Ideias também estapafúrdias, como de intraterrestres, quer dizer, que haveria uma sociedade, uma humanidade vivendo no interior oco da Terra, sendo que essa ideia, nós fomos pesquisar, vem de um livro de ficção científica do século XIX, em que a Helena Blavatsky adotou e abraçou como se fosse uma revelação espiritual. Nós fomos atrás das origens disso daí. E tem muito espírita por aí, principalmente no centro do Brasil, né, dizendo que existe uma população intraterrestre. A invasão também da ufologia no meio espírita, ETs que implantam chips na cabeça dos outros, ou então num braço, enfim, alguma parte do corpo, né? Dando aí já um ar de ET obsessor, que eles instalam chips para poder controlar a pessoa de onde eles estiverem. Enfim, pura imaginação, ficção científica, coisa para chamar atenção, para pôr terror, sendo que também nós fomos atrás disso. Vimos que um país que eu adoro, né, porque tem 2 filhos morando lá, mas essas coisas vêm dos Estados Unidos. Tem um sujeito lá que é um podólogo, que ele começou a divulgar essa história toda de chip implantado para depois montar uma clínica especializada em retirar chips dos corpos das pessoas. Só que ele, né, habilmente fazia pequenas incisões no braço, em algum lugar do corpo, e depois miraculosamente aparecia com algum pedacinho pequeno de metal, que ele dizia que era um metal que sequer existia na Terra, e que aí então ele submeteu esse metal a institutos renomados nos Estados Unidos, como o MIT, e que o MIT afiançou que era um material extraterrestre. Ah, mas nós fomos atrás e verificamos que esse material nunca foi enviado ao MIT. E que foi enviado, sim, para uma universidade muito menos renomada, que devolveu o resultado para esse indivíduo, e ele nunca revelou qual foi o resultado disso. Obviamente que o resultado foi completamente diferente do que ele tanto esperava. Inclusive, há condenações dele na justiça em função, né, disso daí, porque muita gente acordou e aí processou, né, o processou por exercício ilegal aí. Ele era podólogo, né? Podólogo nos Estados Unidos tem uma certa condição de médico, né? Não é como no Brasil. E ele, enfim, foi processado e o Conselho de Medicina de lá o advertiu que se ele continuasse com aquilo, ele ia perder sua licença. E aí uma médium aqui, suposta médium, começa a vir com essas histórias de chips e tudo mais, de contatos com ETs, incorporação de ETs, dizendo que esse sujeito era muito sério e contando todas essas mesmas inverdades para a população, tudo também misturado ao espiritismo. Teorias exóticas e milagreiras, quarta e quinta dimensões que a tudo explicam, astrologia dentro do meio espírita, rituais, etc, etc. Enfim,
É possível estarmos aqui, como dissemos, né, centenas de fantasias, conceitos e noções que não encontram o menor respaldo, nem só na doutrina espírita, nem doutrinário, nem científico. Quer dizer, não se traz comprovação nenhuma dessas ideias, dessas práticas, desses fatos. Eles dizem, isso tudo fica só no blá, blá, blá. Porque na hora de comprovar mesmo, e aí eles inventam, não, foi enviado para o MIT, foi enviado para a NASA. Não, a NASA afiançou. Vocês lembram daquela história? Vocês devem lembrar do Chico Xavier, que foi pesquisado pelo pesquisador da NASA. Aquilo é outra fake news, já daquela época. Não teve pesquisador de NASA nenhuma, a NASA não se interessa por esse tipo de pesquisa. Ah, porque a aura do Chico Xavier era de quilômetros. Gente, o Espiritismo não precisa disso, não precisa criar factoides. Muita gente acha que tem que se criar factoides para que o Espiritismo seja respeitado, não é assim. Então, já caminhando para o nosso final, infelizmente, tudo isso é conduzido por espíritos perversos, levianos ou pseudo-sábios, que estimulam tais fantasias de modo a atrasar o progresso da humanidade e de seus ingênuos adeptos, né? Se fazendo valer de indivíduos incautos, de mente imaginosa e que carecem essas coisas de aprofundamento e estudo, e essas pessoas também, né, carecem de estudo, de aprimoramento, infelizmente, das questões mais básicas do conhecimento, tanto do ponto de vista humano quanto espiritual. Então, se a gente não quer ser fascinado, nós não podemos ser pessoas que ainda atrelam as coisas do espírito ao maravilhoso, ao sobrenatural, ao milagreiro, ao aterrador, ao fantástico, esquecendo-se da razão, da racionalidade, da necessidade de tudo aferir para que então a gente possa, enfim, acreditar. Não pode acreditar por acreditar. Então a gente não pode em tudo crer, só porque esteja um médium, um espírito ou algo que o valha a ditar alguma tolice sem sentido. Desde que recheada, como já vimos, de palavras bonitas e pomposas, né, para que isso tudo seja imediatamente aceito como reflexo da verdade e da mais pura revelação espiritual. Tudo é revelação espiritual. Não, isso aí é um avanço do espiritismo, que Kardec está ultrapassado, que a gente tem que trazer as novidades, ou alto lá. Não é qualquer coisa, tem que ter comprovação, tem que ter, no mínimo, lógica, tem que ter, pelo menos, indício de que aquilo é verdadeiro. E aí, o que a gente tem visto, né? Que quando esses indivíduos são chamados à realidade, eles vociferam, tal como fascinados mesmo. O fascinado, ele se espanta todo, ele se ouriça todo quando ele é chamado à razão. Então, quando esses indivíduos, infelizmente, são chamados à realidade, eles vociferam, alegando terem a liberdade de pensarem como quiserem, né? Esse é o sofismo que eles se utilizam, confundem liberdade com uma espécie de libertinagem intelectual, e que não se encontram presos a nenhuma ortodoxia, não se importando, né, com o fato de que estão levando de roldão outras consciências, dezenas ou às vezes centenas, milhares de outras consciências ao abismo dos seus devaneios místicos, com que se aferram, geralmente julgando-se especiais, escolhidos, que a minha missão é essa ou aquela, obviamente fascinados por esses espíritos cuja tática é justamente incensar nesses indivíduos a vaidade. O tal do mosquitinho da vaidade, pessoal, infelizmente, é terrível.
Então, isso passa não só por conhecimento, mas também de nós nos imunizarmos contra o orgulho, contra a vaidade e procurarmos ter uma postura mais responsável, né? E mais cuidadosa com aquilo que nós consumimos e principalmente com aquilo que nós divulgamos, que todos nós somos divulgadores espíritas. Não é só o Divaldo, o Raul Teixeira, esse ou aquele são divulgadores, não. Todos nós somos, de certa forma, divulgadores da doutrina e temos, sim, grande responsabilidade para com ela. Então, nesse momento, eu passo a palavra, né, aos nossos queridos aí confrades, para que a gente possa ir para a nossa segunda parte. Davi. Posso falar? Tem uma pergunta O aí de Davi uma está com colega a mão nossa. levantada, Gabriel. Depois você fala. Pode Ah, tá falar, bom. pode perguntar, depois eu pergunto. Fala, Davi. Então, acho ótimo isso, tudo que você está falando, entendeu? Agora, muitos casos são subjugação, mas muitos casos não. É só para vender livro, só para se autopromover e vender santinho, como diz o podólogo lá, e ganhar dinheiro, não é verdade? E isso não leva absolutamente a nada. Então é assim, é, o Espiritismo não é uma religião, tá? Mas ele tem preceitos. O único dogma religioso é o da reencarnação, né? Uhum. Religioso não, o único dogma espírita é o da reencarnação. Sim. E assim, agora tem o trabalho da USE, que é um trabalho mais sério. Sim. Tem um Concordo. pessoal do Nordeste que também está com um trabalho sério. O pessoal do Rio de Janeiro também está com seu trabalho sério, para poder unificar e falar todos a mesma linguagem, né? Porque fica muito livre um expositor, no meio da aula, falar do planeta Chupão ou das crianças índigos. É super bonitinho isso, entendeu? É. Isso agrada com todo mundo, entendeu? Então, eu acho que, no geral, existem pessoas com muita qualidade. Inclusive, posso falar de Mu- você, que você é uma pessoa de muita qualidade, assim como outros Muita gente. estudiosos, né, que não traz o assunto por trazer. Porque se fica só no Kardec, é assim, o que eu vejo é a evolução do mundo. Eu não preciso saber que A2 mais B2 é igual a C2. Eu só aperto um botão na máquina, você entendeu? Que já dá o resultado. Eu quero aprender daqui para frente. Porque Uhum. toda vez que eu for aprender lá atrás, o meu tempo de vida é por volta de 100 anos, Uhum. não dá para fazer tudo. É, Entendeu? sim. Então, eu acho que precisamos de entidades e precisamos participar. Esse grupo que está aqui do NEF Sim. é um grupo participativo, entendeu? Que questiona. Eu sou um chato de cacete, entendeu? E vários outros são chatos também, e que não engole as coisas porque É. sabe? Hoje eu já não, sabe? Eu não ir num lançamento. Você não vai no lançamento do fulano? Não, não quero ir, entendeu? Não que não deva ser lido, entendeu? Uhum. Mas que não faz parte do meu momento atual, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa. E outra coisa, agradar os jovens. Nossa linguagem é uma linguagem chata, pesada, sabe? É trazer a linguagem do jovem para o jovem dar continuidade. Porque eu, quando vejo o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu ser rápido, eu sempre olho aquela foto e falo, porra, não tinha outra foto do Kardec que podia estar sorrindo, entendeu? Eu acho muito engraçado aquilo.
Então, eu acho que assim, que o Espiritismo é a verdade, entendeu? E que isso precisa ser mais agradável. Gabriel, Obrigado, Oi, obrigado. pessoal. Ó, eu não sei, tem uma pergunta feita aí nos comentários, mas eu vou falar, posso falar antes, né? Não tem problema, né? Aham. não, pode falar. Tá bom. Então, Arthur, nossa, tá uma disputa muito grande para saber onde existe no mundo mais médiums fakes, né? Se é nos Estados Unidos, se é no Brasil, se é no mundo todo. É um fenômeno mundial isso, né? Uhum, sim. Infelizmente, né? Mas eu queria ir por um outro lado, mais dentro da obsessão, viu, Arthur? Que é o seguinte: Uhum, por muitas vezes esse assunto é de uma sutilidade, né? Estar obcecado ou não, que merece uma grande análise, né? Principalmente no mundo costumeiro, nós, entre amigos e familiares e tudo mais, né? Claro que a gente deve tomar cuidado com os espíritos enganadores, porque eles são sutis. E temos que ter uma investida, uma análise, né? Quanto uhum, mais a gente estudar a doutrina espírita, mais a gente consegue analisar essas posturas, né? uhum, Mas eu percebo que é uma tendência muito fácil, sabe? De que tudo que acontece com o espírito encarnado, quando ele não está bem, quando ele tem problemas pessoais, sociais, materiais, que não consegue resolvê-los, logo responde dentro do mundo das casas espíritas: ah, você está sendo obsediado. E uhum. esquecemos que por vezes erramos nas nossas atitudes, na nossa É, vida, por sim, decisões equivocadas, às vezes por momentos de tristeza ou de revés de atos que nós fazemos, né, Arthur? sim, concordo. E veja, até a psicologia ajuda a um ser humano quando está um pouco perturbado. Não precisa ser um espírito obsessor. É, Às vezes, e não configura exatamente uma obsessão. Não é isso que é, eu quero dizer. Não sim, haveria momentos em que se passa na cabeça de uma pessoa perturbada apenas por uma decisão incorreta dela, ou é, moral, ou uma solução que ela não encontra. Às vezes, um despertar de uma conversa de um amigo, um clique de luz, né, numa boa conversa, né? é. Para logo sair desse estágio de mal-estar, né? Então aí eu pergunto, né? Tudo é obsessão? Como se fala no meio espírita? Meu, eu me incomoda isso, viu? Não, concordo plenamente com você. Nem tudo é obsessão, mesmo porque os espíritos chamados de obsessores, eles são oportunistas, isto é, eles se fazem valer justamente das nossas fraquezas para atuarem, às vezes apenas aumentando ou intensificando aquilo que é uma falha nossa, que pode ser derivada da nossa vaidade, do nosso orgulho. Geralmente são problemas de ordem moral, né? Algumas das nossas imperfeições morais são, ou praticamente todas, né, são, de certa forma, aproveitadas por esses espíritos, né, que são atraídos pela afinidade. Então, não se trata de dizer que tudo é fruto de uma obsessão, mas que toda obsessão é fruto de uma imperfeição, das nossas próprias imperfeições, né? Eu acredito que seja assim, uma vez que os espíritos estão ao nosso redor o tempo inteiro, e nós vamos atrair, né, para junto de nós os bons espíritos ou aqueles ainda atrasados, conforme os nossos pensamentos, as nossas atitudes, enfim, os nossos interesses, e a eles e também a Deus não se engana, né? A gente pode até, no ambiente social, passarmos por pessoas muito corretas e tudo mais, mas às vezes isso não passa, de uma máscara, né? E por isso que a gente vê pessoas que aparentemente muito sãs e às vezes com pensamentos tortos ou por vezes até fazendo coisas sem o conhecimento da maioria, né? Coisas erradas ou pensamentos errados, enfim. Mas nem A sempre é natureza humana é muito obsessão, né? complexa. Hum? Né, Arthur? Nem sempre é obsessão. Pode ser porque a pessoa não tem uma moral boa, Sim, né? sim.
Sim. Tudo bem que os espíritos obsessores aproveitam da fraqueza, mas Sim. eu não ligo tudo à obsessão, sabe? Não dá. Senão a gente estaria tirando a responsabilidade, que existe um Exato, exagero para retirar do exato. elemento encarnado a responsabilidade. Nossa, eu fiz isso, é igual o psicopata que mata e fala, não, na hora eu estava louco, né? Não, o Exatamente. cara tira a responsabilidade dele, sabe? Não se trata disso. Isso é uma Ah, tá. distorção, né? Completa Uhum. distorção da coisa que eu acredito também seja como você falou aí. Não é bem assim. Não é tudo fruto, ou se possa responsabilizar os espíritos. A gente estaria mais ou menos fazendo como nossos irmãos das religiões dogmáticas, né? Onde Exato. imputam a tudo a ação do diabo. Não, certamente isso não é espiritismo. É. Legal, Arthur. Obrigado, viu? Nada por isso. Rude, Oi. Será que ficou clara a questão? Saiu no chat? Ah, saiu, mas pode falar, sim. Rude. Isso, pode falar. Veja, um assunto que me fascina, para usar Uhum. o termo, são os espíritos superiores. E eu fico pensando, às vezes, qual é o percentual, qual é o volume, qual é o número de espíritos superiores que a gente tem por aí, e pelo que aparece na doutrina, a gente poderia ter uma base. Se você vai procurar os espíritos superiores na doutrina, você vai chegar em São Luís, em Santo Agostinho, e inclusive no caso de Leon Denis e o São Jerônimo, lá, que era o mentor Ah, dele. sim. Então, uma forma interessante que o Leon Denis tinha de trabalhar, que ele recebeu orientação do Jerônimo, que durante 50 anos da vida dele ele ia fazer daquela forma, que ele ia Uhum. começar a escrever artigos e textos, etc, e aos poucos ele ia devolvendo isso para ele de uma certa forma mental, e que depois esses artigos vão se compondo, vão se juntando, vão se avolumando e acabam se tornando livros, né? Você Uhum. vê que no tempo que ele viveu, Leon Denis só escreve os livros no finalzinho da vida dele, mais para frente. Não foi no começo que ele começou a escrever os livros, né? Então Sim. ele teve essa forma, e outros aí que teoricamente procederam da mesma forma. De uma Uhum. certa forma, Joana de Ângeles, como o Divaldo, também, mas ali era um pouco diferente, não era bem exatamente igual a forma que o Leon Denis procedia com o mentor dele, que era o São Jerônimo. Sim. Então, o que eu fico pensando, aí agora voltando lá para a minha fascinação pelo volume dos espíritos superiores, que deve ser muito pequeno em relação aos bilhões de espíritos. Bom, nós temos hoje encarnados 8,5, alguma coisa, bilhões de espíritos, né? Mas tem N vezes esse número de espíritos no universo, né? Oh, nossa, incalculável. O universo é incalculável. Então, e veja, a impressão que eu tenho, eu posso estar errado, é que os espíritos superiores, eles fazem parte de um grupo muito pequeno. Você concorda com isso? Eu tô errado eu em pensar assim? Olha, eu diria, né, sem querer ser dono da verdade, que não é que seja pequeno, é porque eles mais raramente se comunicam. E quem está dizendo isso, quem chegou a dizer isso foi o próprio Kardec, né? Que espíritos de segunda ordem e os de primeiro muito mais, né? Muito raramente se comunicam, né? Diretamente conosco, né? Então, por isso que a gente vê, de certa forma, mensagens advindas, tantas comunicações advindas de espíritos
de terceira ordem, um grande maior número, do que de segunda e primeira, porque eles não ficam, digamos assim, perdendo seu tempo dizendo coisas que nós já conhecemos. Nós já É, temos o Evangelho de é, Jesus, por exemplo, já é. temos. Só um outro caso Sim. conhecido, mas que Sim. não tá dentro da doutrina, mas é que é Uhum. citada por ele. E o Aham. Kardec cita, que é o Swedenborg. Uhum. E o livro que ele foi solicitado para escrever, em 1744, que Uhum. seria uma revelação, etc., era composto de 90 volumes escritos em latim. Puxa. E, teoricamente, ele teria recebido uma inspiração de um espírito que, no fim, parece que não era muito superior, né? Uhum. E ele teria se enganado. Mas veja o engodo a que ele foi submetido por escrever uma obra de 90 volumes em latim naquele tempo, em 1744. É. Esse caso do Swedenborg não está muito, para mim, não está muito bem explicado ainda. Não sei. Como está fora da doutrina, às vezes a gente não tem o ambiente oportuno, adequado para a gente discutir esse assunto, né? É. Com a seriedade que a gente gostaria de ter, né? Verdade, verdade. Teve lá seus méritos, né? Mas a gente sabe que ele meio que se perdeu, né? Então, que prova que às vezes não basta boa vontade. E possivelmente ele, um espírito, como você falou, né? Não tão adiantado, né? Trouxe suas ideias, que os espíritos também têm suas opiniões próprias, as suas ideias, e que se mostraram falsas em muitos pontos. Tanto é que No caso do Leon Denis, eu acho que é mais fácil a gente ver uma lógica, a gente vê uma pureza doutrinária, uma pureza de intenções, não sei, entre o mentor dele e ele, né? Sim, eu concordo com você. Tem um único livro que não me agradou muito, mas é uma questão de opinião pessoal, não vou aqui bater martelo, que foi feito quando o Leon Denis já estava bem idoso, que é o livro Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Eu vi É, muita coisa é o estranha último ali, livro dele, é. né? E Muita que coisa foi estranha. que saiu no prelo depois que ele faleceu, né? É, exato. Eu acho que Por que você não gosta desse livro? muitas coisas estranhas, muitos conceitos estranhos. Eu já o li já faz um tempo, não vou lembrar aqui os detalhes, mas não me causou uma boa impressão, contrariamente a todos os outros. Por isso que eu não. E esse livro ele escreve, inclusive, numa teórica homenagem indireta ao próprio Kardec, né? Exato. E, se não me engano, é nesse livro que aparece um suposto Kardec, né, se manifestando e dizendo umas coisas nos quais eu não reconheci como sendo o Kardec. Ah, Mas. É isso aí. eu vou reler o livro porque Aham, eu não percebi isso. aham. Quem sabe agora uma releitura, né? A gente possa trocar figurinhas Francisco, sobre isso. Opa, boa noite, Arthur. Boa noite. Só duas coisas bem rápido, que acontece essa Sim. questão desses espíritos superiores, ou muito superiores, porque o que é que nós precisamos? De espíritos que possam nos trazer informações que sejam adequadas ao nosso entendimento. Então, nós ainda não precisamos de muito superiores, porque eles vão falar o quê? Coisas muito superiores que não está para nós ainda, não cabe a nós ainda receber isso daí. Aos poucos, então, poucos superiores, alguma coisa que... Né? Então, isso tem bastante. Isso eu garanto. Pelo menos eu sei que os nossos mentores, ou anjo guardião, são um pouco superiores a nós. Então, cada um de nós tem um. É. Né? Então, 8 bilhões e meio, então, pelo menos 8 bilhões e meio de espíritos superiores nós temos. A Exato. lógica da coisa. Exato. E a segunda coisa é justamente sobre a fascinação, que a gente pensa, né? Estou falando de médios. Gostado que Kardec, quando fala de fascinação, obsessão, ele está falando dos médios, né? Mas, na realidade, é como um todo. Sim. E a gente sabe, né, que realmente a fascinação é muito complicada por causa justamente de, em várias religiões, ou vários segmentos ou seitas,
onde as pessoas foram levadas ao suicídio, né? Então, a que grau chega, né, de repente, uma fascinação? E, inclusive, não só a fascinação, mas as pessoas começam a criar vínculos demasiadamente estreitos, e aí começa um problema mais sério ainda, onde o próprio médium, ou a própria pessoa que está causando, vamos dizer, entre aspas, a fascinação, ele começa também a cair e de repente, não, opa, o negócio é bom mesmo, então eu vou caprichar para regimentar mais. Olha a vaidade, olha aí um monte de coisa. Então, realmente é muito perigoso isso daí, dos dois lados. É uma faca de dois gumes, como se fala, né? É. Concordo plenamente. Bem perigoso. Viu? Por favor, qual é o livro que você citou que você não achou muito bom, do Denis? O Gênio Céltico. Como é que. Deixa eu lembrar de novo do É o nome. Mundo O Céltico e o Gênio Mundo Invisível? Céltico e o Mundo Invisível. Ah, tá legal, obrigado. É o Olha, último, aqui, é o último livro dele, em termos Sim, de sim. cronologia da bibliografia dele. Arthur, Exatamente. desculpa eu entrar de novo, justamente foi citado o Leon Denis, porque realmente quando a gente nós começamos a ler, né? Eu não li esse livro último aí que vocês estão falando, Ah, mas aí você lê no Problema do Ser, do Destino e da Dor, algumas coisas, opa, pegou alguma coisa ali. Almas gêmeas, por exemplo, que Deus cria, de vez em quando, cria almas aos pares, né, e tal, não sei o quê. Então, a gente fica, então vamos desacreditar Leodene, calma. é. Porque ele próprio, não é ele, é a informação que ele teve. Mas, mesmo assim, né, muita gente leva por esse lado de acreditar. Né? Questão da alma gêmea, né, por exemplo. Leon Denis não se apresentava como um médium ostensivo. Eu acredito que ali há grande parte é conteúdo dele próprio. Então, talvez ele abraçasse essa ideia das almas gêmeas e as colocou lá como sendo referendada pelo Espiritismo. É o que eu acho. Mas as obras são muito boas, né? No geral, são muito aproveitáveis, realmente. Mais alguém? Paulo mesmo? Não? Paulo também Não, não? só agradecer ao Arthur Eu que agradeço. por essa ilustração sobre fascinação, que realmente é um assunto interessante e todos nós deveríamos prestar bastante atenção nisso. É Sendo fascinante. médios, sendo médios ou não, todos nós estamos sujeitos à fascinação. Já visto todos os artigos da Revista Espírita que as pessoas estão sob essa fascinação, possessão, e não tem nada a ver com o médium, né? Simplesmente, por um motivo ou outro, o espírito conseguiu fascinar aquela pessoa. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Sem dúvida. Por isso que a bendita frase, né? Vigiai e orai, tem que estar sempre na cabecinha, sempre na mente, né? Muito obrigada, Arthur, foi ótimo. Eu que Muito bom. agradeço. Agora vocês podem cantar à vontade essa fascinação aí. A música não tem nada a Fascinação. ver, né? Muito bom, muito Obrigada, obrigada. Arthur. Foi ótimo. Foi muito E o engraçado. Davi quer cantar, que ele está com a voz boa. Fascinação. Ave Maria, eu fecho teu microfone, Davi. Então, mas você sabe, Arthur, que esse final de semana o grupo estudou isso, né? O grupo do MEC, né? Foi muito legal. interessante, a gente ainda não tinha, né, o tema, né, que você ia falar, olha. mas e é isso mesmo, né? E nós lembramos de alguns casos de pessoas, né, que se mostraram nessa situação, né? E é uma situação mesmo que pode pegar, não tem nível assim, nível intelectual, né? Qualquer nível ele pega mesmo, não tem muita coisa, né? Então é só para a gente
cada um de nós tomar bastante cuidado, né? E não precisa ser espírita, né? Pode ser qualquer um. Sim, não precisa ser espírita, mas ser espírita, porque médio todos nós somos, né? Tanto é que damos essa abertura, né? Querendo ou não, né? Esse caso de Swedenborg é um exemplo disso que você falou agora. E sabe lá quantos, né, o Rudi, né? Não só ele. Parece que Pitágoras também, não tem? Não sei, Rudi, você está pedindo... Não dá, Sidney. Da lenda nossa. Coitado Tutankhamon primeiro teve. Coitado do Pitágoras. Eliane, posso dar uma sugestão para o Arthur? Por causa justamente isso daí, os temas aqui, numa outra oportunidade, porque eu cheguei a ler, mas é muito, vamos dizer assim, o que ele poderia falar sobre Pietro Baldi e a grande síntese. Eu acho que é muito interessante. Uma mediunidade extra, super, hiper, meta, sei lá o quê. Qualquer coisa assim. Né? Eu falei, oxa, então... pode ser? Falar sobre isso alguma hora, o Pietro Baldi? Isso. Podemos, sim. Seria um assunto interessante. É a grande síntese, principalmente. Né? Vamos providenciar, sim. Vamos pensar no assunto, né? Isso aí. Então, tá bom, Arthur, muito obrigado. Agradeço. Foi muito bom, né? E é sempre bom, né? Esses temas, né? Principalmente para uma casa de estudos assim, é sempre muito interessante. Muito obrigado. Obrigado a todos por participarem aqui do nosso estudo, né? E a semana que vem estaremos aqui novamente. Beijão no coração de todo mundo. Beijos. Obrigada, Arthur. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Ângela, tchau, bem.